a gente, e principalmente aí falando a partir do lugar que a gente está, que é a região Nordeste, a gente tem um histórico inteiro, e se cada um fosse dar depoimento aqui, das formas de resistência que existiram, né, desde nossos mais antigos aí, é uma história muito complexa, inteiramente de resistência, o tempo inteiro, e essas resistências, em algumas medidas, têm se resumido a resistir para continuar vivendo, para continuar ocupando um território, para continuar sendo gente, sendo visto como gente. E, em outra medida, essa resistência ela não tem sido tão grande, tão forte quanto deveria, considerando quem são os nossos inimigos. E aí, quando a gente fala de uma perspectiva do bem viver, da superação das relações capitalistas, né, de um modo geral, assim, né, de modo bem genérico, a gente precisa entender que nós temos quem são os nossos inimigos, né? Quem são os nossos inimigos? Porque a gente tem questões, e aí os outros companheiros aqui já tocaram nisso, o próprio Rubem, na exposição, de que existem questões, existem momentos que esses inimigos, eles atuam também para além do território físico, né, da comunidade lá. Eles atuam também no território que é da cabeça. Ou seja, e às vezes a gente tem, dentre nós, dentre os que são indígenas, dentre os que são das comunidades quilombolas, dentre os que são camponeses de um modo geral, dentre os que são chamados de agricultor familiar, né, nos conceitos que os governos tentam encaixar cada um, você tem também essa ocupação do território, não sei como é que a gente chamaria, mas da cabeça nossa, do pensamento, né, que é um outro campo importante, que eles buscam ocupar o tempo inteiro, e talvez até em primeiro lugar nesse campo, e aí por isso a Rede Globo cumpre o papel de professora perfeita nessa perspectiva, para ocupar literalmente os outros territórios. E seguir resistindo, assim, a nossa análise é de que seguir resistindo é um dever nosso, e isso se fará necessário sempre, em qualquer situação, né? Nos países ou nas regiões ou nas comunidades onde se experimenta as formas de superação do sistema capitalista, tem exemplos vários de que a luta e a resistência para continuar fazendo o diferente é muito maior do que, às vezes, o embate direto, uma manifestação mais geral, uma denúncia do quebrado, destruir, enfim, aquilo que de fato, nos ameaça. Mas continuar construindo o que a gente propõe como uma sociedade sem esse nível de desigualdade e de opressão, literalmente é uma questão de princípio de vida, que independentemente de qual organização eu pertenço, de qual espaço eu estou, se é campo, se é cidade, deve fazer parte de um princípio de vida e das nossas relações automaticamente. Porque não adianta a gente pregar uma coisa, discutir o tempo inteiro, inclusive enquanto liderança de organizações, e a nossa prática ela ser contraditória. Então, estou dizendo porque parte disso, na minha opinião, na nossa avaliação, é uma questão de princípio de vida. E segundo, comecei dizendo que a gente tem inimigos comuns. E a gente precisa, enquanto povos, enquanto pessoas, enquanto organizações que propõem diferente, ao experimentar, a gente precisa, vamos dizer assim, ter mais essas definições em comum. Aquilo que alguns podem chamar de modo mais genérico de unidade nas lutas, etc., né? Mas do ponto de vista prático, isso tem que se traduzir em um nível de afinidade entre nós para como a gente enfrenta esse inimigo. Porque ele é comum a nós. Independente se eu estou lá numa comunidade indígena, se eu estou numa comunidade quilombola, se eu estou numa comunidade qualquer e de qualquer parte do país ou do mundo, eu tenho um inimigo que ele é um só, de um modo, né? Se traduz em várias faces, obviamente, mas eu tenho um inimigo comum. Como a gente dá o passo para esse enfrentamento, né? E aí a gente tem algumas contradições na própria esquerda, de um modo mais geral, que por exemplo, boa parte dela, e aí, óbvio, o debate não é para entrar nesse campo mais teórico, mas, aproveitando a presença da companheira,
que dentro da própria esquerda ignora nós, enquanto camponeses, enquanto comunidades tradicionais, enquanto povos indígenas, nessa diversidade que existe ainda presente no mundo inteiro. Então, estou dizendo que aqui a gente tem um primeiro desafio, que é para ser reconhecido enquanto seres importantes, porque os dados do IBGE, que, né, tem suas formas todas, mas eles mesmos revelam alguns números que ajudam de vez em quando, mostram que a alimentação que vai para a mesa do mundo, né, do povo, vem dessa agricultura que não é do agronegócio. E, portanto, essa é uma primeira missão que a gente tem, alimentar as pessoas. Isso, se nós não faz, não dá para agronegócio produzir soberania alimentar e nem segurança alimentar. Aliás, produzir um único tipo de produto, você enche a barriga, mas não se alimenta, né? Tem todas as contradições que é necessário ser vista. Bom, e para além disso, não há agronegócio que preserve o meio ambiente. Não há agronegócio com discurso e com as leis todas, que aí é outro inferno, né? Que diga que a empresa está compensando um dano que ela fez aqui, inclusive a história de Mariana, que nós vamos ter a oportunidade de entender melhor, com a preservação que os povos indígenas fazem nas suas comunidades, lá em outro canto. Então, assim, é uma série de contradições, o tempo já acabou, e que a gente se angustia, assim. Mas o que eu quero demarcar é que, no histórico todo de luta, no campo, a gente percebe que não há como avançar se primeiro a gente não, do ponto de vista da nossa formação, da nossa concepção, a gente também avança. E aí a juventude é um público principal para a nossa tarefa no campo, para continuar tendo gente ali e produzindo bem. Fazer os enfrentamentos de resistir, como disse, é algo inevitável, independente da nossa vontade, é uma necessidade. Agora, é também necessário a gente apontar para essa superação. Não basta, enquanto organizações que são algumas um pouco mais planejadas, pensadas, essa coisa que a gente chama de estratégia, né, e tal, não dá para a gente se limitar à dimensão dos enfrentamentos. A gente enfrenta superando e a gente precisa ter proposição. O MPA discute desde 2002 e chama aquela sua pequena contribuição de plano camponês. É uma coisa desconhecida para o geral, mas na nossa perspectiva é um pouco do que a organização, do que o movimento dos pequenos agricultores em nível nacional tende a contribuir nessa perspectiva do bem viver. Então a gente tem assim convicto disso, de que juventude tem que ter melhor preparo de todos os modos. Temos que acirrar os enfrentamentos, porque não dá para a gente ficar morrendo só os nossos. Dentre os que foram citados dos conflitos todos, tivemos o desprazer de 2 desses ser companheiros nossos, lideranças de comunidades do movimento dos pequenos agricultores, dirigentes que foram mortos e foram mortos apenas. Então, a gente entende que temos que ir para cima, fazer um enfrentamento mais forte, mais seguro e propondo alternativa e praticando essas alternativas. Muito obrigado.